Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, mais uma live. Hoje, crítica e julgamento versus amor. Então, o que será isso, né? Como criticar com amor, né? Como fazer um julgamento de uma forma amorosa. Seja bem-vindo, vão entrando. No final da nossa live de hoje, nós vamos ter invocação. Hoje é dia de invocação. Então, quem tem um livro já pode ir pegando e deixando aí do lado. Oi, Sônia, querida! Quantos anos? Saudade de você! Sandro, boa noite. Vamos todos entrando. Quem tiver o livro das invocações, deixa já aí pertinho. Tudo bem, que bom! Ainda tá lá em Leopoldina? Que ótimo! Então, gente, o meu objetivo nessas lives é sempre trazer para vocês um questionamento interno, né? Um pensamento sistêmico, palavras carinhosas e otimistas em relação a viver bem a vida que a gente tem, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Hoje é o que eu tenho para hoje. Vamos fazer algo de bom com as nossas relações, com a nossa vida, né? Manter o equilíbrio interno, né? Sempre esse objetivo para que a gente possa olhar um pouco mais além, né? Olhar mais à frente, né? Então, o meu objetivo é sempre esse. Bom, então hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema que está até pulsando no momento, né, no mundo virtual, digamos assim, que muitos, inclusive, sabem o que é e nós chamamos de fake news muitas vezes, né? Sempre achei que a melhor forma da gente enfrentar os argumentos falaciosos, né, é desenvolver um pensamento crítico para analisar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta, né, ou aquilo que a gente vê, né, porque nem sempre aquilo que a gente está vendo é o que é, e a gente está cansado de ver isso nas constelações, né, você projeta uma realidade achando que é uma coisa e no final, quando você vai ver, é outra totalmente diferente. Aquilo que a gente escuta, né? Antes de assumir tais fatos como verdadeiros, né? Então é importante que a gente se questione sempre, não ao outro, mas a nós mesmos, né? Vamos pesquisar, vamos saber os dois lados. Então, quando a gente faz uma constelação, por exemplo, é tão interessante quando você coloca a sua própria essência, a sua própria alma no campo mórfico, né? E ela se manifesta e você olha e diz, mas eu não estou me sentindo assim. A gente acha que não está, porque a gente cria uma imagem virtual, uma matrix, para a gente achar que está tudo bem. E a gente vai colocando panos quentes, ou fechando cortinas, ou colocando véus, para não enxergar uma verdade, porque a gente projeta uma realidade que a gente pensa que é. Então, é importante porque a crítica, ela tem exatamente essa faceta, né? Primeiro porque a crítica como uma opinião, ela contraria, ou é contrária, se ela é contrária ao que o outro, ela se torna uma censura. Por exemplo, se eu falo uma coisa e o outro acha que não é, ele já acha que eu estou censurando aquilo que ele está falando, que eu estou desaprovando, que eu estou repreendendo, né? E por isso nós precisamos entender em que contexto a história está. Porque é muito fácil a gente criticar ou julgar sem saber exatamente o que está acontecendo. E a maioria das pessoas hoje faz isso, né? Ela ouve falar, acredita, acha, interpreta e já sai falando e às vezes dá com burro na água. Porque uma crítica séria, positiva, ela precisa ter alguns critérios, né? Como julgamento, razão, consideração e discernimento. Se isso
houver dentro de uma crítica ou de um julgamento, isso é importante. Até importante para quem está sendo criticado. Porque ele sabe, ele vai parar e vai pensar. Eu escuto, aceito o que você fala e vou pensar se isso eu posso adaptar na minha vida, ou posso modificar alguma coisa, ou eu deixo isso passar. Mas eu não preciso bater de frente sempre, achando que a minha verdade é absoluta. E não existe verdade absoluta. Essa é que é a verdade. Primeiro, a crítica, né, ela analisa, ela pesquisa, ela aprecia, ela comenta, ela aprova ou não, né? Porque a gente pode ouvir, as coisas podem acontecer, eu posso aprovar aquilo ou não. Mas, se é algo que não depende de mim, né? Então, vai depender da análise dos fatos que estão ocorrendo, né? O maior problema da crítica é quando você usa a crítica como uma forma de condenar, né? De reprovar, de ignorar, de depreciar, denegrir, causar danos a alguma pessoa. Isso é terrível. Quando você se coloca nessa postura, você se acha superior, você tem uma arrogância, você tem uma prepotência, que você acha que a sua verdade é absoluta, você se coloca acima do outro, né? Todos nós erramos, todos nós, né? Não é quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? Aquela história. Então, alguns não aprendem com os seus erros e continuam repetindo os mesmos erros. Não cabe a nós censurar ou condenar, mas se a gente tem uma relação de afeto e uma relação de intimidade, por exemplo, nós podemos alertar, expressando a nossa opinião para que o outro possa reavaliar a sua postura, a sua atitude, a sua ação diante daquela situação, né, que está ocorrendo. Sempre numa crítica construtiva, né? Na realidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer não é meter o pé no peito do outro, como diz o outro, né? Já sai metendo o pé no peito, denegrindo, falando, julgando. Não é bem assim, né? Você pode até criticar uma pessoa, primeiro mostrando para ela o lado positivo dela. Essa seria a melhor postura de uma crítica ou de um julgamento para uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente tem consideração, né? Então, só não podemos esquecer que no meio disso tudo existe uma questão que é o nosso famoso sistema de crença. Esse sistema de crença é aquilo que você pensa que é, mas que muitas vezes não é. Aliás, foi tema da minha última live, e tá lá no YouTube. Não esqueçam de ir lá e fazer sua inscrição para poder receber, divulgar, né, se é do teu interesse que outras pessoas participem. E também é importante que você diga gostei, não gostei, e dê, por que não, a sua crítica construtiva, né, para que eu tenha um feedback. O que vocês gostariam mais, o que é mais interessante, o que não é. Isso para gente que faz esse tipo de trabalho, porque o meu objetivo aqui, eu não estou ganhando nada com isso, né? O meu objetivo aqui, depois de tantos anos de experiência, é não botar na gaveta tudo o conhecimento que eu recebi, que eu fui atrás, que eu pesquisei, que eu estudei. Então, o objetivo que a gente tem nessa vida é passar à frente aquilo que você sabe para o outro. Esse é o meu legado. Cada um tem o seu, né? Então, eu já escrevi livros, também é um outro legado, é uma forma de você passar conhecimento, mas eu acho que isso é importante, né? E as críticas sempre são bem-vindas. Eu acho que também elas são muito importantes. E eu gosto de trazer aqui, eu gosto sempre de trazer um pensamento sistêmico, uma forma de você poder olhar para todas as possibilidades, para todas as partes que compõem o todo, né?
Então, uma das coisas que eu sempre falo é que podemos sempre alertar e não criticar negativamente. É uma crítica? É, mas é uma crítica diferenciada. Ah, Selene, como é que é isso? Né? Muita gente pergunta. Quando eu falo, já estou criticando. Sim, depende de como você fala, né? Porque você pode criticar alguém, mas a gente tem que pensar sistemicamente. Se eu falar isso, eu vou causar desequilíbrio ecológico? Eu vou denegrir essa imagem? Eu vou deixar essa pessoa mais mal do que ela está? Eu vou facilitar a vida dela? Vai adiantar? Não vai? Você sabe o contexto, né? O que a gente não pode é usar a nossa paixão, essa paixão que deixa a nossa verdade, né, entre aspas, acima do outro, porque senão a gente, dessa forma, coloca o outro como um incompetente, como um incapaz, como aquele que é menor, né, e na realidade ninguém é, né? Então, assim, é importante que a gente saiba o que você acha que pode funcionar melhor numa relação. Esse é o pensamento que a gente tem que ter sempre. Por exemplo, num casal, né? Vou dar um exemplo de um casal, porque isso acontece muito quando você tem intimidade, né? A intimidade faz com que eu bata de frente, com que eu denigra, com que eu fale mais alto, com que eu critique, com que eu... Tá vendo? Você deixou isso aqui de novo. Ó, eu falo... Mas não é bem assim. Então, quando você começa a criticar, você pode querer diminuir o outro, né? Julgando que ele é incapaz até de entender ou mudar o comportamento dele, né? E às vezes você chega até a gritar. Tem gente que grita com o outro, né? Que xinga, que baixa o nível até às vezes, né? Na sua raiva, na sua... Isso acontece mais porque a gente tem o mau hábito de deixar para amanhã aquilo que você pode resolver agora. Essa que é a verdade. Nós sempre podemos resolver naquele momento. Aliás, em qualquer relação, você não deve engolir sapo, né? Ah, Selene, eu vou criticar, eu vou bater de frente. Não, você pode... simplesmente expressar aquilo que você está sentindo. Eu vou dar alguns exemplos disso, que eu acho que são bem interessantes. Ah, Selene, é difícil fazer isso, é difícil? Eu acho que é mais difícil você botar na gaveta, é você engolir sapo e ficar entalada. E chega uma hora que você vai botar para fora de uma forma negativa, né? E aí, essa crítica, esse julgamento, ele fica muito ruim para a relação. Às vezes não dá nem para consertar mais, porque você pega tão pesado, porque você foi somando, que chega uma hora que você acaba explodindo, e não é legal, né? Então, você acha nesse momento que ele é incapaz de entender, né? E aí você vai engolindo o sapo, né? Ou então proferindo, falando coisas que pode ferir, né? Porque você já está ferida, então você acaba ferindo um pouquinho mais, não é isso? Cansada da mesma situação de repetir, né? E aí a gente percebe que a gente não falou o que sentia. Porque uma coisa eu vou lhe dizer, o outro não tem bola de cristal. E experiência, tá? De vida, de relacionamento. Meus cabelos brancos dizem alguma coisa. Então, assim, e muito atendimento, né? Primeiro você precisa entender que ele ou ela não tem bola de cristal, né? Essa é a primeira coisa. Para saber o que você sente. Nós não sabemos o que passa na cabeça, no coração, na alma do outro. Nós não sabemos nem na nossa. Porque quando a gente coloca a nossa alma na constelação, por exemplo, num campo sistêmico, que a gente olha e diz, nossa, eu não sabia que eu estava tão mal assim, ou eu não sabia que eu estava tão triste. Porque você coloca uma casca, muitas vezes. Você não precisa esperar que o saco encha, né? Para dizer para ele ou para ela como você se sente de verdade. Afinal, você está casado.
Para mim, quando existe um casamento, existe uma intimidade. Se você tem intimidade de transar, de fazer sexo, que é uma coisa tão íntima, por que você não vai ter coragem de dizer para o outro como você se sente? Percebe? Não existe coerência nisso, né? Combinado não sai caro. Eu sempre digo isso. Pensar sempre em como você gostaria de ser abordada, por exemplo, né? Ou criticada, se fosse o contrário, se fosse o outro que estivesse te abordando. Então, para e se coloque sempre no lugar do outro. Como é que é isso? Então, eu faço para o outro do jeito que eu gostaria que fizessem comigo. É a primeira base desse movimento de críticas e julgamentos. Então, com todo o amor que você tem no coração, porque quando você tem uma relação, você não casou por interesse. É o que se espera, né? Salvo algumas exceções. Aí não estou falando disso. Você tem um amor, você tem um carinho, né? E você tem sempre que fazer uma lista na balança, os defeitos e as qualidades, para saber quem está ganhando. Se tem mais defeito que qualidade, está na hora de sentar e conversar, né? Então você pode chegar perto do seu parceiro ou da sua parceira e talvez falar dessa forma. Até fiz um texto aqui para não esquecer, porque eu sempre falo isso, mas eu acho que é legal. Deixa eu ver aqui. Meu amor, eu escolhi você como companheiro, ou como companheira, né? Para criar valores e um projeto de vida. Eu sei que, assim como eu, você procura sempre fazer o melhor para nós dois. Eu sei que eu tenho muita coisa que talvez desagrade você, assim como eu também. Afinal, nós viemos de famílias e criações bem diferentes. Mas o amor nos uniu e eu sei que podemos estabelecer um trato de bem viver entre nós. Nossa, mas Selene, isso é uma declaração de amor? Eu tô pé da vida com o cara, eu quero puxar o tapete. Sim, mas será? Existem dois sentimentos ali, né? E aí você diz sempre dizer, então, o acordo, dizer sempre um para o outro o que está nos incomodando, para que juntos possamos melhorar a nossa relação e ter uma vida mais saudável e amorosa. Se você faz isso no início da sua relação, do seu casamento, da sua união, do seu namoro, não vai ter erro. E aí você diz, quero que você sempre me diga a verdade dos seus sentimentos, para que eu possa melhorar sempre e juntos decidimos a melhor atitude. Por isso eu quero te dizer que eu não digo você fez isso ou fez aquilo, eu digo eu fico muito triste quando você me trata desse jeito, ou quando você faz isso, ou quando eu falo e você não me ouve, ou você vai embora, sei lá, e você fala qual é o motivo que está te deixando triste. E eu só conto com você e quero que você me ajude. De que forma você pode me ajudar? E aí, na crítica, você já disse, sem magoar, sem denegrir, e você disse que como eu me sinto quando ele faz. Mas é uma crítica amorosa. Isso dentro de uma relação, tá? Que eu acho que é fundamental. Com um filho, né? Com um marido, com uma mãe, com um pai. Eu acho que qualquer um amigo, né? A gente tem que falar dessa forma. Porque essa pessoa, ela tem coisas que eu gosto, que me atraiu para ela. Me atraiu nessa relação. Senão não teria chegado perto. Essa que é a verdade, né? Então essa pode ser uma forma de crítica, sem julgamento negativo. Mas você declarou como você se sente. E você está pedindo ajuda para que ele resolva, junto com você, qual seria o melhor movimento, para que você não se machuque mais. Porque eu não sei porquê, eu vim de uma família, ele veio de outra. Nós viemos de famílias diferentes. E nessa união,
nós vamos ter complicações. Nós temos que aceitar diferenças e às vezes muito grandes. Mas nós agora somos uma família. Eu tenho que aceitar aquilo que veio e da onde veio. Então, eu, no caso, não me junto. Eu primeiro tenho que estar ciente de todo o contexto. Não posso reclamar depois, eu tenho que olhar antes, né? O amor é cego, completamente. Cego, surdo e burro, dizem, né? Pois é, porque a paixão faz com que a gente se apaixone por nós espelhado no outro. Isso é tema de outra live que eu já fiz. Vai lá no YouTube e procura. Então, essa pode ser uma forma de crítica sem julgamento negativo, expondo a si com todo o seu amor e expressando verdadeiramente os seus sentimentos. Porque o outro não sabe que está te machucando muitas vezes, não sabe que está te incomodando. Se você não declara, se você não expressa, se você não fala, como é que o outro vai adivinhar? Então, para que a gente possa ser ouvida, ser escutada e o outro possa mudar em relação a nós alguma coisa, eu tenho que falar o que eu sinto. Da mesma forma, quando você vai fazer sexo, você tem que dizer onde te lhe dá prazer. Porque senão você não vai gozar. Não é não? Relacionamento, intimidade, tem que ser falada. Não tem intimidade sem essa, eu não consigo conceber isso, né? Então, para que o outro saiba o que vai dentro de você, você tem que declarar. Com certeza, essa forma amorosa de expressar uma crítica pode fazer a pessoa cair na real na hora e olhar para os dois lados da situação. Deixar de olhar só para o seu umbigo, né, para aquilo que te incomoda, e ver como é que o outro se sente, porque o outro às vezes nem fez porque quis te magoar ou quis te ofender, né? É porque é o jeito dele. Ele está acostumado assim na casa dele, na família dele. Aquilo, às vezes, aquela forma de falar não é tão grosseira para eles. Mas para mim, que fui criada de uma outra forma, para mim machuca muitas vezes, né? Então ele tem que olhar os dois lados da situação e não reagir negativamente. Mas se você já fala, puxa, eu gosto tanto de você, a gente se dá tão bem nisso, você tem tantas qualidades, mas tem uma coisa que me incomoda tanto, que me machuca tanto quando você faz isso e isso. Eu não sei por que eu me sinto assim. Você pode me ajudar a entender isso? Essa crítica não soa melhor para você? Para mim soa. Eu não sei se para você soa. Mas eu acho que dessa forma você agride menos e faz com que o outro te escute. Porque você já não sai caindo de pau em cima do outro. Você primeiro mostra para ele o lado bom dele, o lado positivo dele, que você também enxerga. Você não está enxergando só o que ele tem de ruim. Isso é assim que funciona, né, o relacionamento. A gente olha para os dois lados da pessoa, né? Senão, não é mais relacionamento. Então, vamos separar. Isso já não funciona mais. E não reagir negativamente, né? Dando início a uma discussão de egos que não ajudaria em nada, absolutamente nada. Então, na maioria das vezes, o que causa desconforto nas críticas e julgamentos é quando você fala de uma forma como se você fosse melhor ou superior, né, ao outro. E como se você fosse o dono da verdade e o outro fosse um ignorante ou incapaz, digamos assim. Quando, na verdade, os dois detêm a sua verdade. Ele tem verdade, ele tem a verdade dele, eu tenho a minha. Então, quando eu estou olhando para uma mesma coisa, cada um vê isso de uma forma diferente. Alguém chama mais atenção o prateado em volta e o outro chama mais atenção o vermelho. Sempre, né? Então, pois cada um está baseado no seu ponto de vista, seja certo ou errado, mas o ponto de vista de cada um é totalmente diferente um do outro. Quando uma crítica é válida, quando aquilo que está sob julgamento não causa desequilíbrio para o ambiente ou para as partes, né? Tem escuta. Mas quando você entra de solo com o pé nos peitos, assim, do cara, aí não tem escuta.
Quando você já começa num tom de voz elevado, quando você já começa a querer falar mais alto, não existe escuta dentro do campo da relação. Então, porque também um mau julgamento ou uma crítica severa pode excluir uma pessoa de um grupo, às vezes desnecessariamente, né? Às vezes por mau julgamento e não questionamento dos fatos e das suas consequências. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente faz uma crítica, um julgamento. É importante? É importante para o outro quando ele é criticado? Sim, porque às vezes ele tem um hábito que magoa as pessoas, que incomoda as situações, e ele não se dá conta daquilo, né? Que às vezes é uma coisa que ele pode mudar, né? Para ser melhor. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, a tendência, a gente vive numa sociedade. A minha individualidade vai até onde começa a do outro. Existe um respeito, né? Então, mesmo dentro de um casamento, eu tenho a minha individualidade e o meu marido tem a individualidade dele. Nós somos duas pessoas totalmente diferentes, temos hábitos diferentes, temos gostos diferentes. Às vezes nós compartilhamos, e a maioria das vezes nós compartilhamos muitas coisas que nós temos em comum, por isso estamos juntos. Mas nós temos momentos que eu gosto de ficar sozinha, lendo meu livro. E eu declaro isso. Eu digo, olha, hoje eu estou querendo ficar sozinha. Tem nada a ver com você. Deixa eu ficar sozinha um pouquinho para botar meus pensamentos em dia. E vou lá para o meu cantinho do pensamento e fico lá quietinha. Mas se isso é combinado, e o combinado não sai caro, porque senão o outro já vai começar a ficar com caraminholas na cabeça. Ah, tá acontecendo alguma coisa. Houve não sei o quê. E aí você deturpa as imagens. E daqui a pouco, segundo aquelas suas crenças lá de trás, que você traz para dentro da relação, detona, deixa eu ver aqui o horário, detona a sua relação, né? Mela a relação, porque você fica com pensamentos esquisitos, que não tem nada a ver com a história. Então, o que significa criticar uma pessoa? Pode significar o ato, né, de censurar, apontar ou destacar imperfeições e até causar danos. Mas, por outro lado, pode ser também analisar da forma que possa destacar as qualidades e talentos de uma pessoa, né? Então, assim, talvez quando você vai criticar, antes de criticar, você fala dos talentos e das qualidades. Ela vai te escutar melhor. Ela não vai receber com tanto impacto, como se você estivesse diminuindo ela. Não, você está dizendo, não, você tem tanto talento. Por que você fez isso assim? Você viu como é que fulano ficou? Ele ficou tão triste quando você fez isso. Percebe a diferença de abordagem? Isso chama-se educação, né? E você perceber que o outro também tem um lado bom dele, não tem só o lado ruim. Porque a gente tem a mania de criticar. Pessoas que fazem isso são pessoas que não olham para os seus próprios talentos e se julgam e se condenam o tempo todo. Então espelham sobre o outro. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então o pensamento crítico, ele não é um conceito novo, digamos assim. Sua origem remonta à antiga Grécia, digamos assim, né? Mas, na realidade, o pai desse conceito é atribuído ao filósofo Max Black. E, embora os mestres gregos, né, como Black, não conhecessem o que hoje chamamos de fake news, né? Porque o que a gente vê aí é tanta crítica, tanto julgamento e tantas coisas embasadas e não embasadas, né? A gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, o que é o certo e o que é o errado. Eles já discutiam a capacidade de raciocínio do ser humano. Porque para que você possa chegar a um conceito, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que saber outras fontes, onde estão as fontes, né? Então, olhando por uma perspectiva mais moderna, digamos assim, o pensamento crítico, né? Ele é entendido como a capacidade de analisar e avaliar a consistência dos raciocínios.
né? Especialmente daquelas afirmações que a sociedade aceita como verdadeiras, entre aspas, digamos assim. No contexto da vida cotidiana, é o que acontece, né? E o que acontece é que os indivíduos adotam comportamentos e ideias simplesmente porque a grande maioria das pessoas faz. Ah, esse grupo faz, eu vou atrás. Ah, esse grupo faz, eu vou atrás. Então as pessoas estão perdendo a sua individualidade, estão perdendo a sua personalidade por conta dessas informações que a gente pode chamar de fake news, porque no momento em que você toma uma verdade para você que não diz respeito a você e você faz porque é moda, você não está sendo leal com você mesmo, né? Você não está sendo, não está considerando a si próprio, né? Oi, Rosalda, boa noite, querida. Oi, quem tá aqui? Camila, Cida, Sânia, oi, mana. Oi, Jorge, Lucas, Cíntia. Oi, gente querida, muito bom. Olha só, e aí, questionar, e aí essas pessoas fazem tudo que as outras fazem sem questionar, sem analisar previamente o que está acontecendo. Então, o melhor antídoto, né, digamos assim, para essa tendência é a de promover o desenvolvimento do pensamento crítico para si primeiro, né? Para analisar com consistência aquilo que nós lemos, escutamos, que nós vemos, antes de assumir os tais fatos como verdadeiros, né? Assim, dessa forma, a gente não deixa se levar por essas fake news, não permitindo acreditar em qualquer coisa que qualquer um fala ou que qualquer um diz. Por exemplo, o que é justo se alguém vier até você falar e criticar o seu filho? Qual a atitude justa a tomar? Quando alguém vem e critica seu filho, o que você faz? Qual seria a sua reação? Qual é a vantagem do pensamento crítico, né? Então, o pensamento crítico ajuda-nos a discernir entre argumentos medíocres e brilhantes, né? A distinguir a informação de valor daquela que é dispensável, a desmontar preconceitos, essa que é a verdade, a encontrar conclusões bem fundamentadas, a gerar alternativas, a melhorar a comunicação, em suma, a sermos senhores do nosso pensamento e agir em conformidade com o nosso pensamento, e não Maria vai com as outras, né? Claro que é uma atividade cognitiva, intimamente relacionada com a sua razão, né? O objetivo de pensamento crítico, orientado para uma ação, ele é aplicável em qualquer aspecto da nossa vida, cotidiana, todo dia, né? Incluindo a resolução de problemas, porque eu sempre tenho que questionar e, de forma cognitiva, provar a mim mesmo se eu tenho razão, se eu não tenho, justificar e me embasar daquele meu conhecimento, né? Ou, né, para tomadas de decisões na esfera da nossa vida mesmo, né? Na vida profissional, pessoal, afetiva, né? Então, como é que a gente pode ter um pensamento, como é que a gente pode adquirir um pensamento crítico, né? Eu acredito que tudo se aprende, tudo se transforma, principalmente se começar essa formação lá na escola, né? Na idade adulta, torna-se mais difícil e complicado, porque você já está com as suas crenças e preconceitos e conceitos já arraigados muitas vezes. Mas algumas atitudes que podem ajudar. Então, eu fiz aqui uma relaçãozinha. Como analisar a informação em pequenas doses, né? Praticar a curiosidade e o ceticismo. Não acreditar em tudo, mas desconfiar e buscar, pesquisar. Faça sempre perguntas e vá buscar várias fontes de saber.
Questione tudo que te dizem, principalmente se estiver de acordo com as suas próprias crenças. Acredite ou desacredite, ou questione mesmo assim. Então, para resumir, definição de crítica e julgamento, né? Deixa eu ver nosso horário aqui. Crítica envolve censura, desaprovação e condenação, enquanto julgamento inclui critérios e discernimento. Significado de criticar uma pessoa. Eu estou resumindo a live. Criticar uma pessoa significa censurar, causar dano ou destacar imperfeições, podendo ser feito através de análise crítica. Definição moderna do pensamento crítico. O pensamento crítico é a capacidade de analisar e avaliar a consistência dos raciocínios, especialmente afirmações aceitas como verdadeiras, né? Importância do pensamento crítico. O pensamento crítico ajuda a discernir entre argumentos e informações valiosas, desmontar preconceitos, melhorar a comunicação. Fake news e pensamentos críticos. As fake news são combatidas com o desenvolvimento do pensamento crítico, que analisa as informações antes de aceitá-las como verdadeiras. Desenvolvimento do pensamento crítico. Especialistas acreditam que o pensamento crítico pode ser adquirido especialmente se iniciado na escola. E envolve atitudes como curiosidade e ceticismo, e principalmente questionamentos cognitivos sobre si, né? Então, qual seria a capacidade de uma pessoa com pensamento crítico? Capacidade positiva, né? Elas reconhecem, analisam e constroem argumentos sólidos. Segundo, determinam a maior ou menor relevância dos argumentos. Terceiro, desenvolve a intuição e estabelecem conexões entre ideais. Porque eu tenho um e você tem outro. Identificam inconsistências e erros no raciocínio, né? Tratam os problemas de forma consistente e sistemática. E refletem sobre a justificação de suas próprias crenças. Bem, meus amigos, é isso. Sem crítica, acho que falei mais do que imaginei, já criticando. E agora eu quero fazer com vocês uma invocação. E se alguém tiver alguma pergunta aqui... Oi, Fátima, querida. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, que eu acho bem interessante, né? Essa questão dos relacionamentos e da forma de abordagem, né? Uma outra forma também é quando alguém é grosseiro com a gente no trabalho, por exemplo, com um amigo, né? A primeira coisa que você tem que fazer é não engolir sapo e não virar as costas ou não rebater. É dizer, fulana, eu não entendi direito o que você falou, você pode repetir? Ou, isso que você falou agora me magoou profundamente. Era teu desejo me magoar? Era sua intenção fazer isso? Você coloca de novo a batata quente na mão do outro e deixa a crítica, o julgamento, aquela história na mão deles. Então, esse movimento reativo que a gente tem é de uma não aceitação imediata, né? E, na realidade, o que nós não podemos é ficar antagônicos o tempo todo. Nós precisamos é questionar. Nesse momento, quando ele fala, quando ele diz, quando ele agride, eu vou questionar ele por que ele fez. Eu não vou engolir em seco, vou embora. Ou eu vou bater de frente, ou vou brigar. Eu vou questionar. Por que motivo? Né? E às vezes a pessoa fez e não percebeu que magoou. É aquela história que eu falei. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar hoje para vocês, que eu acho que é uma coisa bem importante nos dias de hoje. Tem havido muita conflito entre pessoas, eu tenho percebido aqui, às vezes eu atendo casais, né, e eu vejo que nós somos tão diferentes, até a estrutura fisionômica, né, e cada um tem uma forma de agir diferente do outro, e isso tem que ser acordado, tem que ser delineado, né, tem que ser costurado direitinho, para que a gente possa viver uma vida saudável, né? Obrigada, Helena.
Então, assim, gente, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa visão um pouco mais ampla, né? E uma postura um pouco menos reativa, ou menos... Selene, manda esse vídeo para sua amiga, doutora Aliana Valadão. Ah, oi, Sandro. Ela tá sempre vendo, ela vai lá no YouTube ver. É a forma. Agora, o que a gente faz numa relação quando o outro nos machuca também é importante. O outro não adivinha, às vezes, que está machucando, né? Então, eu queria agora tirar uma cartinha para nós, do nosso livro, para que a gente possa baixar o nosso conflito interno. Vamos ver qual é a cartinha hoje que vem aqui. Depois me dá um alô para saber como é que estão aí as coisas. Vamos lá, gente. Essa cartinha que eu vou tirar agora é de uma invocação. E a invocação, ela sempre nos mostra essa polaridade, porque todos nós temos polaridade, né? Nós sempre temos um diabinho e um anjinho, né? E nós precisamos ouvir os dois e tirar a melhor conclusão. Porque um nos coloca diante da vida reativamente, né? Mas às vezes também nos dá força para agir em determinados momentos. Seria esse nosso ego mais vaidoso, né? Mais achista, digamos assim, aquele que acha que sabe tudo, né? Mas a gente tem um outro lado que é mais sábio, que é mais inteligente, que é mais lúcido, que é mais claro. E a gente não pode deixar de ouvir. E as invocações, elas sempre mostram esses dois lados de nós. E ela sempre mostra para nós aquilo que a gente precisa ver. O que a gente não está olhando de verdade, o que a gente não está vendo, que a gente precisa olhar com mais atenção. Vamos ver o que sai hoje para nós? Olha só, cura 2, dissolver a solidão e a depressão, tá? Então, nós vamos lá na página 66. Aí a gente, Selene, não tô depressiva não preciso dessa invocação não. Primeiro lê, depois você vai entender por que isso vem para você, né? Dissolver a solidão e a depressão, faça-se a luz. Reclamo baixinho, choro e me desespero em sentir esta dor em meu peito. Dor de abandono e separação. Sinto-me sozinho, me vejo sozinho. Na realidade, não tenho nada que preencha a minha vida. Então, me entrego em depressão à solidão de minha existência. Prendo-me ao passado, vivo e revivo o fantasma das dores sofridas numa autopunição sem fim. Tento lutar e sair delas, mas parece que elas são mais fortes e cada vez afundo mais. Não vejo saída nem a luz do sol, nem das estrelas, nem mesmo sei quando muda a lua. Não olho o mar, nem me encontro com a natureza. Não reconheço a beleza das flores. Fico no frio sombrio do passado, que pesa na minha consciência. Sinto-me sempre atacado e ressentido, fragilizado com tudo e sem entusiasmo para nada. Já não me arrumo, não acho graça em mim mesmo, nem em nada. Pai, que martírio viver na dor e no desespero. Pareço um morto-vivo. Quero sair disso e preciso de ajuda. Invoco aos santos arcanjos e mestres ascensos para que me façam voar por cima da dor, que eu possa vê-la lá embaixo como simples poeira, que eu possa enxergar as alegrias da liberdade de ser no abraço com a natureza, que eu possa encher meu coração com a plenitude do amor espiritual que preenche qualquer vazio, ilusório ou não. Que a força do poder interior do meu espírito desperte em meu peito e exploda em entusiasmo
pelas pequenas coisas da minha vida. Que a beleza inunde os meus olhos e eu possa enxergar outra vez a alegria de ser pleno, perfeito, inteiro e capaz. Que eu possa me amar e me aceitar com todos os meus defeitos, falhas, qualidades e virtudes. Que eu desperte meus dons criativos e possa ver todas as possibilidades diante da vida, rompendo minhas próprias limitações, partindo para as ações. Que eu equilibre meus hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, e centre o meu corpo caloso, harmonizando assim minhas polaridades, masculinas e femininas. Que eu perceba o amor que o universo me dá, colocando à minha disposição todas as situações para eu viver, aprender e crescer. E que eu possa ver o ser humano fantástico que eu sou e seja capaz de me completar sem esperar que o outro faça. Que a plenitude de meu ser desperte para a vida que está aí para sentir, amar e viver. E que eu seja uno com o todo, que eu seja uno com o todo, que eu seja uno com o todo. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Esse final, ele fala exatamente quando a gente critica o outro, quando a gente não se sente capaz, quando a gente se sente menor, ou quando a gente quer se sentir maior, ou quando a gente coloca a nossa codependência no outro, da nossa felicidade. Ninguém vai nos fazer feliz, só nós mesmos. O outro, ele completa algumas coisas, mas a vida é feita por um único ser. Eu. O outro, ele passa e dura um tempo, mas não é para sempre. Um dia nós vamos nos separar, pela vida ou pela morte. Um grande beijo para vocês, meus amores. Foi um prazer. Soninha Verne, querida, saudade de você. Saudade desse lugar aí também mágico. Nossa, tô aqui nas Minas Gerais, só sentindo o perfume e o aroma das matas e das cachoeiras. Né, Sônia? Essa invocação é fantástica. Porque às vezes a gente se deprime porque a gente coloca a nossa felicidade na mão do outro. E o outro não vai nos fazer feliz, a não ser que você cuide das suas próprias feridas. Uma grande noite para vocês. Até segunda-feira que vem.